Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova. Então, para isso, a professora Fátima, ela pegou algumas questões de vestibulares sobre polímero para nós resolvermos aqui. Então, veja bem, gente, antes disso, vamos lembrar o que é um polímero, né? Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades básicas, que são os monômeros. Existem dois tipos de obtenção desses polímeros, que são uma reação de adição ou uma reação de condensação. Qual o pré-requisito para ser de uma reação de adição? É que no composto, o composto deverá ter uma ligação π, ou seja, uma dupla ligação, certo? Onde ele vai reagir, por exemplo, com H2, vai quebrar essa ligação π e adicionar os hidrogênios. Se eu usar dois monômeros, né, a reação entre dois monômeros, eu vou formar um dímero, 3 eu vou formar um trímero e a partir de 4 eu vou formar um polímero, ok? E o de condensação é quando eu tenho dois monômeros diferentes e aqui eu tenho, ó, a eliminação de quê, gente? De água. Então, nesse caso aqui, eu usei um diácido e o glicol, que é um diálcool, e obtive pela junção dele um éster. Agora, se eu utilizar N unidades dessa e N unidades dessa daqui, eu vou aqui, ó, posso representar aqui, ó, uma molécula de N unidades desses dois monômeros, tudo bem? Mais a eliminação de quê? Mais a eliminação de água que eu tenho aqui, 2N de água, ok? Então, vamos lá para o primeiro exercício. Ele diz o seguinte: os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl, que é o cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema de emissão desses poluentes. Entre as alternativas possíveis para o tratamento apropriado é canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em. Então, é o seguinte, ele tem, eu coloquei aqui para vocês, o PVC, que é o policloreto de vinila, que ele é resultante da reação de polimerização do cloreto de vinila, que é um monômero, certo? Então, ele tem aqui uma ligação π, você adiciona gás hidrogênio, N moléculas desse daqui e vou obter quem? O policloreto de vinila. Quando o policloreto de vinila é incinerado, ele diz no texto que ele libera quem? O ácido clorídrico. Então, para não jogar esse ácido clorídrico no ar, eles vão canalizar essa emissão de gases e borbulhar numa água com o intuito de quê? De minimizar o impacto ambiental, ou seja, de neutralizar esse ácido clorídrico. Então, adianta a água dura? O que é essa água dura? Água dura é uma água com excesso de cálcio e magnésio, tá bem? Que esse cálcio e magnésio não vai neutralizar quem? O HCl, esse sal não vai neutralizar, certo? Esse tipo de água, gente, ela possui esses sais que são insolúveis em água. E quando você coloca sabão nessa água, certo? Ela vai reagir com os ânions do sabão, produzindo um composto insolúvel. Tanto que de vez em quando você vai à praia, aí depois da praia você vai lavar o cabelo, certo? E no primeiro shampoo que você passa, ele nem espuma, certo? Por quê? Porque ele está reagindo ali, esse excesso de sal, né, com os íons que tem da água do seu cabelo, ok? Então, água dura não adianta. Água com cal. O que é o cal, gente? O cal é o hidróxido de cálcio. É uma base. Reage com o ácido, né? Isso, reação de neutralização, vai formar o cloreto de cálcio mais a água. Então, balanceando 2 e 2. Então, o que eu tenho? Eu tenho a neutralização desse gás que está borbulhando na água. Inclusive, o cloreto de cálcio que é formado, certo? Ele está em água, então ele vai dissolver ali, vai se dissociar e mesmo assim vai formar uma solução salina neutra. Por quê? Porque esse cloreto de cálcio forma uma solução neutra porque ele é obtido a partir de um ácido forte e uma base forte, ok?
Água salobra, água com sal, não vai adiantar nada que ele não vai reagir com HCl. Água destilada e desmineralizada são águas sem os sais minerais. Qual é a diferença? É o processo de obtenção dessas duas. No caso da água destilada, você precisa de energia, ou seja, você vai aquecer a água, concorda? Aí a água vai sofrer ebulição, tem ponto de ebulição diferente dos seus sais, então você vai o quê? Separar com o processo chamado de destilação, por isso que é chamado de água destilada. No caso da água desmineralizada, ela não utiliza energia durante o processo de purificação. Eles utilizam apenas, gente, resinas especiais que processam uma troca iônica, certo? E obtém essa água sem os sais. Então, o certo aqui é água com cal, ok? Próximo exercício. Ele diz: o tubo de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerante e pode ser reciclado e reutilizado, que é a garrafa PET. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas como o etileno glicol 1,2-etanodiol a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Então, o que ele quer fazer? Ele já tem o PET, ele já tem o polímero. Agora, ele quer voltar para a sua matéria-prima, certo? Que são os monômeros iniciais. Então, eu coloquei aqui para vocês a reação de polimerização dele, olha, que é o ácido terefitálico mais o etileno glicol. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho a eliminação de água aqui e formo o éster, que é o poliéster, nesse caso, com ácido terefitálico. Então, gente, mais o que, gente? Mais a eliminação de quê? De água. Então, eu quero agora voltar essa reação, vou até colocar aqui, ó. Eu vou voltar essa reação, quero inverter essa reação para os monômeros iniciais. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou pegando o meu polímero mais a água, então eu vou fazer uma reação de hidrólise. Certo? Vou fazer com que a água reaja, sob as condições apropriadas, reaja com esse polímero, produzindo quem? A matéria-prima inicial. Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho o quê? Já tinha até aqui, ó, hidrólise de objetos, ok? Próximo. Piauí. Polímeros são compostos químicos de moléculas muito grandes, formadas pela reação de moléculas pequenas chamadas monômeros. Atualmente, vivemos cercados por polímeros sintéticos na forma de plásticos, de fibras sintéticas, de borrachas sintéticas, etc. Entre os polímeros abaixo, assinale aquele que pode ser extraído de vegetais. Então, polietileno não é, policloridvinila não é, baquelite não é, o nylon. O que eu tenho aqui? A celulose. Isso aqui não estava na questão, tá? Eu que coloquei. Mostrando que a glicose que você acha na natureza, ela também é um polímero. Obtido de qual monômero, gente? É um polímero onde o monômero é a glicose, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu tenho a celulose, ok? Vamos para o próximo aqui. As carcaças de computadores e videogames são de plástico e compõem uma classe de materiais que oferecem o conforto do homem moderno. Quimicamente, os plásticos e suas unidades constituídas são, respectivamente, aí é fácil, né, gente? Polímero e proteína, não. Polímero e as suas unidades constituintes são os monômeros, certo? Outro. O Prêmio Nobel de Química de 2000 descreveu a descoberta, deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, que são LEDs, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Cadê? Eu coloquei aqui no próximo slide as estruturas. Deixa eu só abaixar aqui. A estrutura aqui. Mas antes disso, vamos ver o seguinte. Eu quero saber o que é uma dupla conjugada. Então, vamos escrever aqui, ó. Conjugada, duplas conjugadas
conjugadas. O que são essas duplas conjugadas? É quando eu tenho um composto, e nesse composto ele tem duplas, simples, duplas. Eu tenho duplas isoladas, que eu vou ter o composto, eu vou ter aqui, aqui e aqui, não, nem aqui, né? Eu vou ter um aqui, opa, e vou ter uma lá, ó, bem isolado, elas não estão conjugadas. E tenho duplas acumuladas, que são, gente, essa assim, ó, o carbono possui duas duplas, ok? Então, vamos voltar e ler a questão lá de novo, ó. Esses materiais têm ampla implicação em nossos dispositivos eletroluminescentes, células voltaicas. Uma propriedade-chave de um polímero é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal, do polímero, certo? Então, a letra A, ele diz que essa daqui é a cadeia principal. Então, apesar aqui do benzeno ter duplas conjugadas, mas ele está funcionando como sendo uma ramificação. Então, ele não faz parte da cadeia conjugada, não, da cadeia principal. Bom, então agora a gente vai montar o polímero a partir daqui, ó. Ah, deixa eu ver a letra. Será que faltou algum aqui? B, C, D. Ah, bom, a B também não é, por quê? Porque não tem dupla conjugada, né? Então, esse daqui também não pode ser. Não tem dupla entre carbonos. Não é que não tem dupla conjugada. Não tem dupla entre carbonos, ok? Vamos ver agora as outras questões. Olha só. Eu tenho esse composto aqui. Para ser um polímero, gente, eu tenho que repetir essas unidades, concorda? Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar, olha aqui, ó, com o polímero do outro lado. E a dupla ligação, ó, ela vai se dar aqui. Tá vendo que eu peguei esse aqui e liguei aqui? Ela é conjugada? Não, ela não é conjugada. Então, tá errado. Esse segundo aqui, gente, peraí que a minha mesa digitalizadora aqui, ó, ela desligou. Então, eu vou, para não começar a gravar tudo novamente, eu vou tentar ligar ela aqui de novo, porque eu acho que ela tá fazendo mau contato. Tudo bem? Só um instantinho, gente. Eu não tô acreditando. Eu acho que é lá atrás. Vamos lá, só um instantinho, gente. Vou ter que gravar tudo novamente. Já fiz isso 3 vezes. Vamos ver agora. Não. Pronto. Cheguei. Então, vou ter que gravar tudo novamente, não é bem? Então, vamos lá. Eu fiz esse daí, concorda? Agora, vamos fazer as duplas desse segundo carbono aqui, ó. Eu vou continuar, ou seja, eu vou repetir esse monômero a partir disso daí. Então, eu vou ligar aqui. Aí, vai ficar... eu tenho aí aqui vem outra que é aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tá vendo? Aí, onde é a dupla? A dupla é aqui. Então, esse deu conjugada? Deu, ó. Dupla, simples, dupla. Então, letra D. A letra E, vamos ligar esse daqui novamente, ó. Eu vou pegar esse carbono que tá nessa ponta aqui, ó, e vou ligar aqui, ó. Não é isso? Pam, pam, pam. Aí, eu vou ter essa dupla, ela vai ficar aqui. Então, eu tenho dupla, simples, simples, dupla. Então, não é. Então, nesse caso aqui, ó, ela ficou a letra D. Tudo bem? É só você ir ligando aí. Desculpa o erro técnico, mas vamos continuar. Depois, Enem 2015. O poliácido ou PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólico comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada. Que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que eu tenho aqui, gente?
aqui eu tenho um poliéster. Tá aqui. Polivinila? Não. Poliamida? Não, poliéster. Aqui o éster aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Um poliéster. Ok? Então, é isso aí. Bora, outro. Ele diz: alguns materiais poliméricos não podem ser utilizados para a produção de certos tipos de artefatos, seja por limitações das propriedades mecânicas, seja pela facilidade com que sofrem degradação, gerando subprodutos indesejáveis para aquela aplicação. Torna-se importante, então, a fiscalização para determinar a natureza do polímero utilizado na fabricação do artefato. Um dos métodos possíveis baseia-se na decomposição do polímero para a geração do monômero que lhe deram origem. A decomposição controlada de um artefato gerou a diamina e o diácido. Logo, o artefato é feito de... Aqui, eu coloquei, ó. Eu tenho aqui a diamina e o diácido. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai eliminar o que, gente? Água, não é? Então, ele vai pegar aqui, certo? Vai pegar aqui e vai eliminar com o hidrogênio aqui, eliminando água. E esse nitrogênio vai ligar ali. Então, o que vai formar aqui, ó? Vou botar aqui um R, tá bem? Vai formar aqui o NH, que vai se ligar com C dupla O, né? E aí o outro R. Isso aqui é o que, gente? Uma amida, certo? Que vai dar a alternativa B. Tá aí, ok? Próximo. Ele diz o seguinte: nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Deixa eu colocar aqui, ó. Houve um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída, contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Olha só. Então, primeiro, ele diz que é um gás diatômico, certo? Então, quer dizer que ele tem 2 átomos, só que ele diz também que é heteronuclear. Eles têm núcleos diferentes. Se eles têm núcleos diferentes, significa que eles são elementos químicos diferentes. Eles têm números atômicos diferentes. Então, ele não pode ser o que, gente? Substâncias simples. Aí eu tenho esse daqui. Então, é diatômico, o CO2 também não é. Tudo bem? Só que ele diz lá, o que acontece aqui? Que quando borbulhado em solução alcalina, é porque a gente já fez esse tipo de exercício. Tá vendo como se repete nas provas? Em solução alcalina diluída, contendo indicador ácido-base, alterou a solução. Então, por quê, gente? Se ele colocou ácido-base e alterou, então quer dizer que mudou a coloração de quê? Do indicador, não é? Então, vamos lá, vamos voltar. O CO não vai, porque ele é um óxido. Tudo bem? Não vai alterar. O que vai alterar quem? É o HCl, que em contato, olha só, o HCl em contato com o bicarbonato de sódio, Na2CO3, ele vai produzir NaCl mais o que? H2CO3. Esse H2CO3, ele é um ácido instável que se decompõe em CO2 mais água, que é o que ele diz no texto. Tudo bem? Por que muda a cor do indicador? Porque o indicador era o que, gente? Ele indicava a cor ácida, né? E passou agora, ó,
a ser neutro. Tudo bem? Porque o que acontece? O CO2 vai embora, que é gás, e fica uma solução aquosa de NaCl, que é neutra. Ok? Certo até aí? Então, vamos lá. Outra questão. Então, nesse caso aqui, a HCl, a gente sabia porque a gente tinha feito aquela primeira ou segunda questão, não é? Sobre isso daí. Os polímeros são compostos formados pela união de pequenas moléculas chamadas de monômeros, que se ligam em grandes cadeias. Um dos polímeros mais comuns no cotidiano é o polietilftalato de etileno, utilizado na fabricação de garrafas plásticas. Considerando as características e aplicações desse polímero, qual é a principal razão para a escolha do PET na fabricação de garrafas térmicas? Então, vamos lá, gente. Como é que vai ficar aqui? Ele pode ser utilizado como isolante térmico superior e alto índice de rigidez? Claro que não, gente. Isolante térmico para garrafa PET não é. Porque se você pegar a garrafa PET, botar um líquido lá, gelado, você logo vai sentir, né, o líquido. Biodegradabilidade rápida? Não é. Polímero enorme? Não é. Elevada degradação no ambiente e rápida decomposição? Também não, né, gente? Solubilidade em água? Também não, né, gente? Se eu pegar a garrafa PET, botar água, ela vai dissolver? Claro que não. Baixa permeabilidade de gases. Ok, você pode ver que a Coca-Cola fica lá dentro com gás e demora muito para sair. E resistência ao manuseio em temperaturas ambientes, certo? Ele não vai amolecer, né? E se o tempo ficar muito quente, ela não vai amolecer, vai ficar pegajosa, nada disso. Então, fica a letra E, ok? Vamos para a próxima aqui. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é... Então, primeiro, o que é um homopolímero? Um homopolímero é aquele polímero formado por monômeros iguais. Tudo bem? Então, você está vendo aí que todos eles vão ser de polímeros de adição. Ele quer saber aquele que apresenta solubilidade em água. A água, ela não é um composto polar? Então, a gente vai ver quais desses compostos ele é mais polar. Então, veja bem, ó. Esse polipropileno, que vai fazer o polipropileno, ele é um hidrocarboneto. E hidrocarbonetos são apolares. Hidrocarboneto apolar e hidrocarboneto apolar. Tudo bem? No caso do cloreto de vinila, eu tenho aqui uma extremidade polar. Então, tudo bem. Mas, na acrilamida, eu tenho, olha, gente, duas extremidades polares e no mesmo carbono. Então, nesse caso, a acrilamida, ela é mais o quê? Polar. Cadê ela aqui? Letra D. Então, a gente vai ver aí qual composto é mais polar. Hidrocarboneto é sempre o quê? Apolar. Ok? Continuando. De novo, PET. O polímero PET pode ser preparado a partir do tereftalato de metila etanodiol. Esse polímero pode ser reciclado por meio da reação representada por etanodiol, em que o composto X é quem, gente? Olha, tenho lá, ó. Eu tenho ele e eu vou o quê? Voltar esse polímero ao que ele era antes, tá vendo? Tudo bem até aí? Então, presta atenção aí. Como é que vai ficar, ó? O polímero pode ser preparado a partir do tereftalato e o etanodiol. Esse polímero pode ser reciclado por meio da reação representado pelo quê? Pelo etanodiol, em que o composto X, quem é, gente? Pensa aí um pouquinho. Ó, eu vou quebrar esse composto aqui, né? Porque eu tenho aqui o etanodiol, não tem? Só um pouquinho aqui, se eu só abaixar... Opa! Peraí, só um instantinho. Eu tenho aqui o etanodiol. Ai, peraí que vai coisar de novo, gente. Só um instantinho aqui. Aí, pronto. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho esse composto aqui, ó, que ele vai polimerizar, concorda? Aí aqui eu tenho o oxigênio,
Aqui eu tenho o oxigênio, que é o... Deixa eu pegar o ácido tereftálico aqui, que a gente viu ele agorinha, não foi? Com o etileno glicol. Então, aqui eu tenho o etileno glicol, certo? Aqui eu tenho o tereftalato, não é isso? Então, ácido tereftálico, ácido metanol, ácido etanol, não é isso? E o eteno. E tem o metanol. Aí eu tenho esse daqui. Vou reagir para formar... Ah, entendi. Aqui, ó. Porque esse daqui formou esse aqui, ó. Tá vendo? Então, esse daqui tem que vir de um álcool, que não é esse diol aqui. Então, esse aqui vai ser o metanol, que vai formar aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui eu tenho o metanol. Então, tá aí. Ah, interessante essa questão. Não é isso? Então, ele vai botar o metanol aqui, vai quebrar essa cadeia. Aí, o etileno glicol sai. Deixa eu mostrar lá. Deixa eu achar o ácido tereftálico aqui. Que a gente tinha feito. Era esse? Era. Olha lá. Tá vendo que forma aqui, ó? Que aí o etileno formaria aqui, ó. Só que na hora que ele vem aqui, nesse H, que era do ácido tereftálico, ligou-se um CH3. E aonde que vai ligar esse CH3? Só se for o quê? Ligado à hidroxila, certo? Que vai voltar esse daqui. Interessante. Esse aí tem que prestar bastante atenção, não é isso? Então, é um álcool, é um metanol. Certo. Polímeros sintéticos podem ser classificados com base na sua origem química e também pelo processo utilizado para sua obtenção. Dentre esses tipos, os polímeros obtidos por reações químicas denominam-se polímeros termoplásticos. Quais das alternativas abaixo não se enquadram neste grupo? Então, olha só, bora lá. O que são termoplásticos? São polímeros, vou ler aqui porque eu estou em cima. São polímeros que sofrem alteração na sua estrutura química durante o aquecimento, amolecimento e, portanto, podem novamente ser fundidos após o resfriamento. São recicláveis. É aquele plástico que você, quando queima, né, ele vai começar a ficar mole, aí você derrete e depois pode moldar ele novamente. Já o termofixo são plásticos que, quando aquecido uma vez, mudam sua estrutura e não podem ser fundidos normalmente. Quer ver um exemplo disso? Baquelite. Baquelite é como se diz? O cabo da panela. Quando você vai fazer alguma coisa no fogão, que deixa a panela não tá bem centrada, que o fogo pega ali naquele cabo da panela, ele começa, tanto você sente o cheiro, ele começa a se decompor, ele não amolece o cabo da panela, ele vai queimando e vai formando um gás escuro do polímero que está sendo queimado ali, então ele não amolece, isso é chamado de termofixo, tudo bem? Então ele quer saber, dentre os plásticos aqui, dentre os polímeros obtidos por razões químicas, quais das alternativas abaixo não é termoplástico? Então, olha só, o poliestireno a borracha natural o polietileno não é? Da sacola plástica, o PVC também e o nylon 66. Vamos ver o que é o nylon 66? Botei aqui, ó. É o ácido atípico com o hexametilenodiamina, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o nylon 66, por quê? Porque ele é uma poliamida, tá vendo? Ele é 66 porque um tem 6 átomos de carbono e o outro também 6 átomos de carbono. Então, quando você tem um nylon, roupa de nylon, quando você esquenta aquela roupa, ela não vai ficar mole. O nylon também não vai ficar mole, concorda? Então, ele não vai derreter e você vai poder moldar ele de novo, não. Ele sofre decomposição e vai embora, ok? Então, nesse caso aqui, ficou o nylon 66. Tudo bem, gente? Então, foram essas questões que a professora Fátima separou para a gente poder resolver com vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima.